Hoje nós vamos começar então a falar um pouquinho sobre as funções orgânicas, mais especificamente sobre as funções oxigenadas, tá? Bom, a primeira função oxigenada que nós vamos comentar é sobre a função oxigenada álcool. O que essa função é? Na sua estrutura, aquela estrutura que a gente viu até agora, que é os hidrocarbonetos, que é aquela cadeia carbônica formada por carbono e hidrogênio, tá? Vai ter ao menos um grupo hidroxila. Mas o que é esse grupo hidroxila? O OH, tá? Isso aqui é a hidroxila. E essa hidroxila, ela tem que estar ligada diretamente a um carbono saturado. Vamos lembrar, mas o que é um carbono saturado? É aquele carbono que tem o quê? 4 ligações simples, tá? Então, isso aqui é o meu carbono saturado, porque ele tem 4 ligações simples. Então, quando a gente tiver uma hidroxila ligada a um carbono saturado, nós vamos ter um composto chamado álcool, ok? E como é que a gente faz para dar nome para esses álcool? Então, vamos ver. Aqui eu tenho, então, uma estrutura que vai começar com um nome, prefixo, que a gente já viu, que se refere ao número de carbonos, aquela tabelinha que vocês viram lá. Um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4, but, 5, pente, assim sucessivamente. Mas a parte intermediária, que se refere ao tipo de ligação que a cadeia apresenta, ou seja, se só tem ligação simples, dupla, em, tripla, in, e ao sufixo, que se refere à função orgânica. Lá no hidrocarboneto, a gente estava terminando tudo com a letrinha O. Aqui vai terminar com OL. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo. CH3, um carbono com 3 ligações simples, saturado, ligado a uma hidroxila. Então, eu tenho aqui met, que é um carbono, an, que é só ligação simples, e ol, porque é um álcool. Então, eu tenho o metanol. O metanol, ele é um composto muito tóxico para o ser humano, tá? A gente não pode nem pensar em fazer o consumo dele. Vamos para outro exemplo. Uma cadeia carbônica com 2 carbonos e uma hidroxila ligada diretamente a esse carbono insaturado, né? Porque só tem ligações simples. Para eu dar nome, et, porque são 2 carbonos, an, porque o que a gente tem aqui? Só ligação simples, e ol, porque é um álcool, termina com ol. Então, aqui eu tenho o etanol, ok? Vamos para a próxima parte aqui da nossa aula. Os nossos compostos, eles podem aparecer ainda o que a gente chama de nomenclatura usual. O que é essa nomenclatura usual? Vai começar com álcool, mais o nome do radical, aquele radical que a gente sabe já, que vocês viram aquela tabelinha, metil, etil, propil, isopropil, e a gente vai colocar o ico, tá? Então, aqui, ó, meu radical é um metil. Então, eu vou começar com álcool, metil, ico, álcool metílico. Aqui, o meu radical é um etil. Então, para eu dar nome na nomenclatura usual, tá? A gente usa mais a oficial. Mas na usual, então, vamos lá. Álcool, o radical etil, ico. Então, eu tenho o álcool etílico, ok? E ainda existe o que a gente chama de nomenclatura de Kolbe, tá? Que vai derivar do metanol, o qual recebe o nome de carbinol. Então, vamos lá. O que a gente faz, ó? Vou colocar aqui mais pertinho para vocês olharem. Então, tudo vai resultar do metil, que recebe o nome de carbinol. Então, aqui eu tenho um metil, é só o carbinol. Aqui eu tenho, ó, aquele etil lá, né, 2 carbonos, mas eu seleciono o metil, porque é o que tá ligado com a hidroxila, e aí vai ficar como que vai ficar o nome dele? Sobrou aqui um metil e aqui um
carbinol, metilcarbinol. Aqui, ó, vou selecionar o carbinol, que é um carbono ligado à hidroxila, e sobra para mim 3 metils. Então, trimetilcarbinol, tá? Qual que é a nomenclatura que a gente vai mais utilizar? Opa, essa nomenclatura oficial, tá? Mas por que que eu falei para vocês da nomenclatura usual e também falei da nomenclatura de Kolbe? Porque nos vestibulares às vezes cobra essas partes. Então vocês têm que ter conhecimento de que isso pode acontecer, tá? Bom, então agora, só pra gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades desses álcoois. Bom, os álcoois, eles têm pontes de hidrogênio, eles fazem pontes de hidrogênio. Vamos lembrar, o que são as pontes de hidrogênio? São aquelas ligações de hidrogênio com oxigênio, nitrogênio ou o flúor. Como o álcool ele tem aquele composto que nós vimos aqui atrás, que é a hidroxila, o oxigênio está ligado diretamente ao hidrogênio e isso forma uma ponte de hidrogênio. Então, o que nós temos aqui? Que o álcool ele faz pontes de hidrogênio. Ele também apresenta alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, tá? Bom, são solúveis em água, porém, conforme aumenta o tamanho da cadeia carbônica, vai diminuir a sua solubilidade. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, menor vai ser a sua solubilidade, ok? Então, vamos para as relações importantes. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de fusão e ebulição e menor a sua solubilidade. Outra coisa, quanto maior a cadeia carbônica, menor a sua polaridade e maior a sua parte apolar. Por isso que vai diminuir a solubilidade, porque a água só dissolve polar. Quanto maior ela fica mais apolar, por isso que ela vai ficando insolúvel, ok? Então, isso é o que nós temos para álcoois. Vamos falar então da classificação dos álcoois, tá? A primeira classificação que nós temos é quanto ao número de hidroxilas. Então, vamos lá. Se tiver uma única hidroxila na minha cadeia carbônica, eu estou falando de um monoálcool. Se tiver 2 hidroxilas na minha cadeia carbônica, eu estou falando de um diálcool. Se tiver 3 hidroxilas na minha cadeia carbônica, eu estou falando de um triálcool. E acima de 3 grupos funcionais hidroxila, nós vamos chamar de poliálcool. Então, primeira classificação que nós temos, monoálcool, 1 hidroxila. Diálcool, 2 hidroxilas. Triálcool, 3 hidroxilas. Acima de 3 grupos funcionais, poliálcool. Bom, segunda classificação. Quanto à posição que a hidroxila ocupa no meu álcool. Se a minha hidroxila estiver em um carbono primário, ó, esse carbono está ligado só a um carbono, então ele é um carbono primário. Se a minha hidroxila estiver em um carbono primário, eu vou chamar ele de álcool primário. Se a minha hidroxila estiver em um álcool secundário, olha aqui, esse carbono ele está ligado a 2 outros carbonos, então ele é um carbono secundário. Como ele é um carbono secundário, e a minha hidroxila está ligado diretamente a ele, então eu classifico ele como álcool secundário. Se a minha hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, ó, esse carbono está ligado a 3 outros carbonos. Como ele está ligado a um carbono terciário, ele é um álcool terciário. Então, quando eu falo quanto à posição da hidroxila, é a posição relacionada ao tipo de carbono. Nós vimos lá atrás a classificação dos carbonos em primário, secundário, terciário e também quaternário. Por que não vai ter quaternário? Porque um dos carbonos vai ter que ser substituído por uma hidroxila. Então, se estiver ligado a um carbono primário, é um álcool primário. Se estiver ligado a um carbono secundário, é um álcool secundário. E se estiver ligado a um carbono terciário, é um álcool terciário.
ok? Bom, isso é o que nós temos para a primeira função oxigenada, chamada álcool. Espero que vocês tenham entendido. Se não compreenderam, só me chamar no WhatsApp. Combinado?